Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do curso Rascunhando. Eu espero que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma nos estudos para o vestibular da UERJ. Bom, hoje nós vamos analisar então um soneto de Camões, né? Um soneto que está ali dentro do cânone, ou seja, dos poemas que os estudiosos fazem referência de autoria ao Camões. Eu vou tentar ser o mais específica possível na explicação, nas matérias que a UERJ poderia cobrar, como é que a gente poderia ver isso. Então, vai ser um vídeo mais ou menos longo. E se vocês gostarem, curtam, compartilhem, comentem, porque aí, até a prova, eu tento gravar mais alguns para vocês perceberem. Uma coisa importante é da gente entender que quanto mais a gente analisa, quanto mais sonetos a gente analisa, mais a gente se acostuma com a escrita e com a temática e com as referências. Vocês vão perceber que o Camões, ele repete algumas informações, ele repete alguns pensamentos, algumas alusões, há sempre um uso de figuras de linguagem, né, mais recorrente, então tem sempre um hipérbato, tem sempre uma antítese. Ele vai brincar bastante com personificações, metáforas. Então, tem intertextualidade, né? Tem referências à Grécia Antiga, à Roma Antiga. Como é que a gente trata, então, né, de um texto ou de textos que são repetitivos entre si, né? Porque fazem parte daquela estética do autor. Então, quanto mais vocês analisarem, melhor vocês vão. Eu sei que a gente não tem muito costume de ler poesia, gente, mas é importante treinar, é importante aguçar o olhar em relação a isso. E aí, a gente vai, então, primeiro ler esse texto, tá? E aí vocês vão perceber que eu já até dividi entre os quartetos e os tercetos. A gente vai falar de cada um, né, de cada estrofe separadamente. Vou fazer as observações junto com vocês, porque se eu ficasse só apresentando o slide, daria a sensação de palestra e não de aula. E eu gosto muito desse método de, enquanto eu estou explicando, eu estou digitando e vocês estão escrevendo. É uma ilusão, talvez, mas eu prefiro assim, me deixa mais ativa como professora. Então, olha só esse soneto. Está o lascivo e doce passarinho com o biquinho as penas ordenando, o verso sem medida, alegre, brando, expedindo o rústico raminho. O cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando, na pronta vista a seta endireitando, em morte lhe converte o caro ninho. Deixar-te o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia, foi ferido. Porque o flecheiro cego me esperava, para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. Então, primeira observação, né? Se você for procurar vídeos por aqui, né, pelo YouTube, vocês provavelmente vão ver muitos professores, eles são incríveis, tá? Incríveis, muito preocupados com a métrica, né? Então, eles ficam mostrando, por exemplo, qual é a organização da rima que a gente tem. Então, a gente tem aqui passarinho ordenando brando e raminho. Então, a gente tem uma rima que é A, B, B, A. Né? Então, assim, para mostrar que essa rima ela vai ser interpolada, né? Então, a primeira rima vai rimar com a segunda, com a última. Isso é muito importante, isso é muito legal da gente observar nos sonetos, mas essa preocupação com métrica, essa preocupação com contagem de sílabas poéticas, com rima, com a estrutura do poema, de uma maneira geral, assim, dessa forma bem mais técnica, ela é muito dos vestibulares de São Paulo. A UERJ, ela tende a não perguntar sobre isso. Essa é uma rima rica, uma rima pobre, né? Redondilha maior, redondilha menor. Não é isso que a UERJ vai se preocupar. Ela é uma prova que se preocupa muito com a estrutura em termos de figuras de linguagem, simbologia, hipérbatos, ordem sintática, né? Quais são as palavras escolhidas, mas principalmente uma prova que se preocupa com o campo semântico, né? Com a significação das palavras, com qual é a mensagem, o pressuposto, aquilo que está entre as linhas, né? Então, a gente pode se preocupar menos com essa contagem de sílabas, tá? E aí, vamos lá. Nessa primeira estrofe,
no poema inteiro, a gente percebe que há aí uma simbologia, né? Uma exploração simbólica do amor e de quem de quem sofre com esse amor, né? De quem é abatido com esse amor. Só que há uma progressão para isso acontecer. Então, quando a gente percebe assim, está o lascivo e doce passarinho com o biquinho as penas ordenando, né? Então, eu vou colocar aqui a primeira observação. Nos 2 primeiros versos, a gente encontra uma figuração, uma construção figurativa, né? E a gente depois vai descobrir de quem é. Spoiler, né? Claramente aqui a gente vai ver que é o próprio poeta, né? E a gente vai conferir isso no terceiro e no quarto verso. Então, a gente tem uma configuração figurativa, né? Uma representação simbólica. E aí a gente tem lascivo e doce. E isso é muito legal, porque lascivo e doce, a gente pode considerar no contexto uma antítese. Por quê? Porque lascivo quer dizer desejo, tesão, sabe? Tem a ver com essa vontade, né, carnal, essa vontade sexual. Sendo que o doce, geralmente nos sonetos de amor, nos sonetos, principalmente sonetos classicistas, geralmente são relacionados a amor, a inocência, a delicadeza, os sentimentos mais puros. Então, se a gente coloca, né, se o eu lírico do Camões coloca que o passarinho ele é ao mesmo tempo lascivo e doce, a gente já tem um passarinho antitético, né? Então, a gente já tem aí oposições, noções que para a época eram opostas. Ai, Bárbara, isso é tão ultrapassado. É ultrapassado, mas a gente está falando aqui, né, de 1500, 1400. Então, a gente está falando aí de séculos muito passados. Então, a gente deixa para lá. Então, a gente está o lascivo e doce passarinho com o biquinho as penas ordenando. Então, tem esse cenário de que o passarinho ele estava numa ação do cotidiano, né? A gente pode falar isso porque as penas ordenando, né? As penas organizando tem a ver com se arrumando, tem a ver com, né? Se endireitando, por algum fator assim. E a segunda observação, que são do terceiro e do quarto verso, gente, olha que dicção horrorosa, mas eu não vou parar de gravar esse vídeo e eu não edito, então vai ficar por assim mesmo. O verso sem medida, alegre, brando, expedindo no rústico raminho. É muito legal a gente perceber que ele escolhe a ideia do verso. O verso já começa a indicar quem é esse passarinho. Um traço de indicação de quem é o passarinho, né? Que é o eu lírico, que é quem está escrevendo. Então, a gente já começa ali com a própria referência do verso sem medida, alegre, brando, a gente tem aí um verso que é livre. Ou seja, uma escrita, e é claro que aqui o passarinho não vai escrever, né? Mas a gente está falando aqui de uma produção, melhor assim, uma produção que não é restrita às regras da poesia, sabe? Então, quando ele fala que o verso sem medida, alegre e brando, expedindo no rústico raminho, ele está falando aqui, fazendo uma referência a uma poesia muito mais raiz, né? A uma poesia muito mais popular. Para quem não sabe, aqui a gente tem até uma forma, né, do Camões fazer uma referência à medida velha e à medida nova. Para quem não sabe, a medida velha, e aqui é uma observação que vale, né? Não acho que a UERJ vai cobrar, mas vale para vocês entenderem, a medida velha de Camões era uma medida muito mais voltada para as canções populares, né? Muito mais voltada para uma simplicidade da linguagem. Enquanto a medida nova tem muito a ver com os sonetos, né? Com a estruturação fechada e organizada dos poemas. Deixa eu só descer aqui. Uma estruturação organizada e fechada desses poemas.
E então, se o verso ele era cantado sem medida, alegre, brando, ele está falando que esse passarinho ele estava muito confortável fazendo a medida velha, sabe? Então, isso só reforça o quanto a gente tem aqui uma metáfora, né, para fazer referência ao eu lírico, e essa metáfora ela tem a ver justamente com a ideia do canto, né? Com a ideia das canções antigas. Então, vocês vão percebendo, metáfora, né? O passarinho e o eu lírico, principalmente sobre essa produção do canto, né? Das canções, essa produção mais simples. E é importante pensar nisso, né? Ele utiliza o diminutivo, isso é uma questão muito da UERJ também, sabe? Ele utiliza o diminutivo, né? Passarinho, não só para mostrar o tamanho, né? Poderia ser uma referência ao tamanho, sim. Mas tem muito a ver também com essa ideia de simplicidade. Tem muito mais a ver com essa ideia de doçura, de delicadeza. Era essa palavra que eu estava procurando, sabe? Então, não é só passarinho porque era um pássaro pequeno. É passarinho também porque traz essa ideia, essa conotação mais de simplicidade, de doçura, de delicadeza. Quem já fez muitas provas da UERJ vai lembrar aí de pelo menos 2 questões que a UERJ cobra essa interpretação do diminutivo, né? Tá lá no edital, saber as classes gramaticais. Perdão, está lá no edital saber as classes gramaticais, mas principalmente entender as classes gramaticais. Não é decoreba, sabe? Ah, o que é isso? É um diminutivo. Ok, mas o que esse diminutivo traz para o texto? O que ele está abordando, sabe? Isso é muito importante. Segundo quarteto, então, a gente tem o oposto. E aí é uma observação que eu deveria já ter feito, mas eu vou fazer aqui, ó. Na primeira estrofe, a gente tem a tese. Porque vocês provavelmente já ouviram falar isso, né? Que os sonetos, principalmente os sonetos camonianos, eles tendem a ter uma tese, uma antitese e uma síntese, né? Então, a tese é aquele pensamento inicial, é a temática principal do soneto. A antítese ou a antitese, ela é uma visão oposta ou uma visão diferenciada. E a síntese, que tende a acostumar a aparecer ali entre os 2 tercetos ou o último terceto, ela é justamente o resumo, né, daquela história, né, a explicação daquilo tudo que estava sendo falado. Então, na primeira, a gente tem a tese, que é o eu lírico, o passarinho, né? E na segunda estrofe, a gente vai ter a antitese, ou a antítese, que vai falar justamente sobre o caçador. E aí, de novo, a gente tem uma referência simbólica, mas essa referência simbólica, ela traz um peso completamente oposto à inicial. Por quê? Aqui a gente tem um caçador, uma figura que pode ser relacionada com a ideia de perigo, com a ideia de afrontamento, né? Com a ideia de crueldade. Olha só como é diferente. E aí ele vai falar: o cruel caçador que do caminho se vem calado e manso desviando, na pronta vista seta endireitando, em morte lhe converte o caro ninho. Então a gente vai perceber aqui que, e aí atenção para isso, ó, calado e manso, desviando, na seta vai endireitando, né? Desculpa, na pronta vista a seta endireitando. A gente vai perceber então que há uma certa habilidade do caçador de não ser percebido. Então, quando a gente percebe essa ideia de que ele vem calado, né, há uma questão inesperada. A ação do caçador não é esperada pela vítima, né, pelo passarinho. Então, acontece de uma forma extremamente aleatória, né? Acontece de uma forma extremamente surpreendente. E aí, a gente vai perceber que em morte lhe converte o caro ninho, eu vou até ressaltar isso aqui, é como se toda aquela paz, aquela doçura, aquilo que estava sendo construído do cotidiano é destruído, né? Então, a gente tem aqui a destruição
sendo representada, né, pela ideia de morte. Em morte, ele converte o caro ninho, ou seja, aquela ideia do abrigo, o abrigo, né, o ninho, é destruído. Então, a gente percebe aí essa construção de uma oposição daquilo que foi dito anteriormente. Aí você vai falar assim, mas Bárbara, quem é o caçador? Opa, perdão. Quem é o caçador? O caçador vai ser apresentado agora na síntese do soneto, né? Quando as simbologias são desconstruídas para serem apresentados realmente quem está sofrendo, né? E quem está fazendo sofrer. Mas aqui, gente, o caçador, a gente já vai aqui, né? Botar a metáfora para o amor, tá? Então, é aquela ideia de que o amor já vem calado, manso, desviando o caminho, e quando visualiza o target, gente, olha, maluca, quando visualiza o alvo, ele vai lá e coloca, né? Ele vai lá e dispara essa ideia. Então, se vocês forem, né, já querer um spoiler do restante do soneto, a gente já pode considerar aqui que para o eu lírico, a visão do amor ela não é tão tranquilizadora. Entende? O desejo, ele é doce, né? O desejo está acompanhado com a doçura, mas o amor, necessariamente, ele não vai ser tão bacana. A gente vai ver isso agora, ó. Na terceira estrofe, então, deixa eu botar aqui. Terceira estrofe, a gente tem uma síntese. E aí, olha, destarte o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia foi ferido. A gente vai perceber aqui, né? Primeiro, coração que livre andava, a gente tem uma metonímia. Metonímia. Porque o coração representa a parte pelo todo, né? Não é o coração só que estava distraído, gente, era a pessoa inteira. Mas o coração aqui é a representação. E por que ele é usado? Porque ele vai trazer a representação do sentimento. Né? Então, assim, a simbologia do que o coração representa, e para mostrar que a gente está falando de amor, a gente não está mais falando de caçador e passarinho, ele vai utilizar justamente essa metonímia para reforçar essa apresentação, esse esclarecimento. E aí, esse posto que já de longe destinado, gente, isso aqui é muito cara de UERJ. Deixa eu fazer essa observação. A ação, né, ou a informação, melhor, a informação colocada entre parênteses mostra uma explicação sobre o verso anterior, entende? Ou pelo menos sobre o que está sendo abordado nessa estrofe. Abordado nessa estrofe. É como se fosse uma contextualização. Contextualização. Gente, lização, pronto. Como se fosse uma contextualização. Porque ele vai falar assim, o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, ou seja, era inevitável. Essa ideia de... E aí, deixa eu só copiar aqui, ó. Posto que já de longe destinado, vou ter que descer, tá, gente? Porque sim. Posto que já de longe destinado, vai marcar que era inevitável. Eita, gente, inevitável. Pronto. Tô querendo digitar rápido e tá dando errado. Quando ele fala posto que já de longe destinado, era inevitável. E é uma recorrência temática dos sonetos de Camões, que é justamente ver o amor e ver o ato de se apaixonar como obra do destino, como algo que já estava escrito, né? O amor ou o ato de se apaixonar como obra do destino, como algo impossível de controlar. Percebem? Então, quando a gente fala, quando o Camões fala, né? Camões, o lírico dele, fala onde menos temia foi ferido, que era o coração, né? Ele não se preocupava, ainda que a pessoa não se preocupe em ser ferida, ainda que a pessoa não se preocupe em se apaixonar, inevitavelmente uma hora ela vai, sabe? Então, ainda que o onde menos temia foi ferido, né?
A gente pode considerar isso. Ainda que não haja uma preocupação prévia, né, a pessoa será ferida, né, será alcançada pelo amor. E vocês vão perceber que eu estou botando amor em letras maiúsculas. Já vou explicar por quê. Porque na última estrofe a gente tem porque o flecheiro cego me esperava, e aí olha só a inserção da primeira pessoa do singular para indicar realmente que quem sofreu, né, para indicar realmente que quem estava sofrendo aquela ação era o eu lírico. Então, evidencia que a metáfora do passarinho, né, de quem sofre a ação, era sobre o eu lírico mesmo. Percebem? Então, é aqui nesse final que ele começa a mostrar. E mesmo assim, ele não fica falando, olha, eu sou o passarinho. Não. Ele mostra na frase. Porque o flecheiro cego me esperava para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. E aí, aqui a gente tem duas coisas para observar. O flecheiro, né, o caçador, é o flecheiro. Então, a gente tem mais esse esclarecimento. Aqui a síntese se concretiza realmente, né? O caçador é o flecheiro. Aqui a gente também pode ter, e aí eu vou colocar assim, ó. A gente pode ter uma metonímia ou uma perífrase. Embora, e aí vocês podem anotar aí, a UERJ não tende a cobrar perífrase. Vamos lá, metonímia a gente já tinha falado, né? A parte pelo todo. Então, a gente pode considerar aqui que o flecheiro é o cupido, tá? Então, cupido, flecha. Então, chamar o cupido de flecheiro seria chamar ele por uma representação, né, de uma parte dele. Para quem não lembra, né, o cupido geralmente é a representação de um bebê com asas, né, e que anda ali semi-nu, né, só com uma fraldinha. E, na verdade, semi-nu, na fraldinha agora, né, porque antes ele andava nu mesmo. Com uma flecha, né, para alcançar os corações distraídos. Então, assim, a gente tem a flecha, então a gente pode falar aí que é uma parte pelo todo, não é uma parte pelo todo, né? É uma ferramenta pela ação, por assim dizer, mas a gente também tem, né, uma metonímia, mas a gente também tem uma perífrase. O que seria a perífrase? A perífrase, eu costumo falar para os meus alunos que é o apelido, sabe? É a referência a referência daquilo pelo qual a pessoa é conhecida, sabe? Então, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, sabe? Cidade Sorriso, Niterói. Então, a gente geralmente faz essas referências a uma qualidade, a uma característica, algo que as pessoas vão facilmente reconhecer. E aí, o Cupido também é conhecido como flecheiro. Porém, como eu tinha falado, a UERJ não trata tanto a perífrase. Pode ser que surja? Pode ser que não surja também, né? Vai que agora ela resolve tratar. Mas aqui a gente tem essa questão. Para que me tomasse descuidado em vossos claros olhos escondido. E aqui é muito legal, né? Por quê? A flecha, ou pelo menos o momento da caçada, foi... né? Então, assim, a morte, o amor chegou no momento em que ele, o eu lírico, olhou nos olhos da pessoa amada. Então, a gente tem aqui, ó, olhar nos olhos da pessoa amada vai trazer justamente, né, vai mostrar que o cupido, o amor, estava escondido nos olhos. Logo, essa ação marca o início da paixão, o início do sentimento. Porque ele vai falar que o flecheiro esperava escondido nos olhos claros da pessoa para tomar ele escondido, né? Descuidado. Escondido não, desculpa, descuidado. Aí você vai falar assim, mas Bárbara, não está nessa ordem. Não, não está, porque aqui a gente tem um hipérbato. Ou seja, uma inversão da ordem sintática direta. Então, seria o flecheiro que esperava em vossos olhos escondido para que me tomasse descuidado. Então, a gente tem aí essa marca, né, de que tem uma inversão justamente para quebrar um pouco essa expectativa e para trazer
em destaque o fato de que ele estava descuidado. E aí, uma última observação, antes da gente terminar, que já está ficando muito longo, o vosso. Também no final desse soneto, geralmente isso tudo acontece no início, né? Mas nesse soneto especificamente, no final, o eu lírico vai mostrar que há um interlocutor. O vosso é uma marca de interlocução. É uma marca de que ele está falando com quem ele tá, para quem ele está escrevendo o poema. E logo é a pessoa amada. Ou seja, ele construiu todo esse cenário de passarinho e caçador para explicar para a pessoa como ele se sentiu quando ele se apaixonou. Porque ele era o passarinho, o amor era o caçador, né? E ao olhar nos olhos dela, ele se viu vulnerável e fadado ao destino de se apaixonar. Percebem? Então, essa seria a explicação. Tentei fazer de uma forma um pouco mais rápida, né? Mesclando a explicação com algumas informações que a prova pode cobrar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem aí, sigam a página do curso no Instagram. E se tudo der certo, eu trago mais, tá bom? Beijos e até!